amiga, o papo tá tão bom. Mas eu acho, gente, que assim, aqui tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda. E a gente não vai conseguir fazer tudo somente nesse episódio. Então, amiga, o que a gente vai fazer? A gente vai dividi-los em 2 partes. Exatamente. Né? Então, a primeira parte será hoje. Vamos lançar hoje, agora. Às né? 8 horas. Às 8 horas. E a segunda parte... vai ser quarta-feira, às 8 horas. Então, fique grudadinho. Você não vai perder essa parte, né, gente? Porque a gente sugou, assim, o máximo que a gente pôde, né? Só que ficou muito grande, né? Exatamente. Então, creio que a segunda parte vocês não vão querer perder, porque o que vem na segunda parte é a parte mais picante. Boa noite, meus dricosos! Boa noite, valiosos! E hoje, mais uma noite, né, amiga? Mais um episódio de sucesso com assuntos muito exóticos. Ai, gente, a gente veio toda caráter hoje. Acho que já sabem do que significa. Bom, a gente esqueceu de comentar com eles nos stories que a gente fez a votação maior, né? Que foi entre a fantasia e a parte do sex shop, né? E qual ganhou? Eu não vi. Nem eu. Gente, a correria é tanta, mas olha, desculpa, a gente vai puxar de novo esse conteúdo pra passar com vocês aqui, pra ver quem acertou, mas eu acho que foi deu empate, na verdade, entre carnaval e o sex shop. Eu acho que foi empatado a última vez que eu vi. Na última vez que estava no ar, eu não sei depois. Mas, gente, então, começando hoje de praxe, é claro, né, que não pode faltar, é o agradecimento aqui dos nossos patrocinadores. Mas, antes de tudo, a gente quer agradecer aos nossos novos seguidores, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Driele, conhecida como Drica aqui no Manezinho Carioca. Eu sou a Valquíria. Eu sou a Carioca. E eu sou a Manezinha. Isso. Eu sou de Paraty. Ai, um beijo enorme pra minha cidade. Há pouco tempo eu estive lá, matando a saudade da família. Beijo. Amo vocês. Ótimo, né? Aproveitou e me deixou abandonada aqui, mas tudo certo. Ai, merecido. E a Drica aqui de Florianópolis, a Manezinha. Gente, então sejam muito bem-vindos. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Que sem vocês... Vou fazer igual que no vídeo anterior, né? Deu bug ali, se a gente não é nada sem vocês não são sem nada sem a gente, assim deu aquele assim bug vai. todo, né? Mas gratidão mesmo, de coração. A Manezinha e Carioca agradece aos nossos novos seguidores, aos nossos novos inscritos lá no YouTube. Que cada dia Essa semana cresce foi punk, mais. tá sendo punk. Só gratidão, né, amiga? Uhum. Só gratidão. E a todos os nossos E parceiros continue também. com a gente, pelo amor de Deus. Divulguem, ativem o sininho. Não esqueçam de as interagir notificações. também, né, gente? Querem interagir, querem perguntar, não tenha vergonha. Pergunte, querem dar sugestões, a gente vai ficar muito agradecido com isso, né? Porque é uma visão de fora, é melhor para um negócio da gente também, né? Que daí a gente vai estar fazendo o que vocês gostam. Claro que a gente não vai prometer que vá ser todos os assuntos, né? Dependendo do assunto. Dependendo do assunto. A gente vai analisar e o que a gente conseguir trazer aqui para o podcast vai ser muito gratificante fazer isso. Né, amiga? É isso aí. E vamos lá, então. Mais uma coisa, Ai, amiga. desculpa, eu esqueci. Não posso deixar de apresentar hoje, gente. Claro, vou apresentar, depois a gente apresenta o nosso convidado. O nosso novo parceirinho. Gente, esse é o Horácio. Ele estará conosco todos os episódios do nosso podcast. Esse é o mascote, gente, do Manezinho e Carioca. Horacinho! Diga um oi para o Horácio. Dá um oi pra eles. Oi, Horácio. Ai! Deixa ele aqui. Ele estará presente acompanhando com essa boca aberta, ele que me dá medo. É tenebroso esse negócio. E vamos lá, então. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, porque, né, só gratidão, a gente só cresce e cada programa evolui mais com mais novidades. É isso aí. Então, hoje a gente quer iniciar agradecendo ao Frango Mané, que é mais um parceiro nosso aqui do podcast. Gente, frangos, finais de semana, sábados, todos os domingos e feriados,
frangos deliciosos, com recheio, sem recheio, o que você quiser solicitar ali. Delícia. E tem as porçõezinhas também, né, amiga? Porçãozinha de maionese, porçãozinha de batata, tem refrigerante, tem linguicinha, tem polenta. Sempre tem aquele final de semana que a gente tá com preguiça de cozinhar. Exato, Né? reunir E a aqui, como família. vocês falam, é conduto? Conduto. Acompanha os Não condutos. querem fazer um conduto? Aí, gente, frango mané. Franguinho tá Entre em ali. contato. Se você quiser, arroz, o que você quiser, tem porçãozinha de tudo. Então, supimpa, saboroso, o tempero é maravilhoso. O frango desfia, né, amiga? Tu come assim, o osso solta assim do frango de tão bom que é. Meu Deus do céu. Ai, dá uma fome. E outro nosso parceiro é a JP Empadas. Gente, que é isso? Ai, hoje uma fornada saiu, ó. Tininda, tá aqui, ó. Cheirinho Tá tá bom. escondidinha, só pra deixar com vocês na água na boca. Temos integral, de berbigão. A de ostra e berbigão são as mais Ostra, exóticas. E linguicinha linguiça blumenau. Ai, gente, é uma delícia. Ela Muito, derrete. muito, muito, a muito, massa muito. branca, ela derrete na boca. Tanto a massa branca quanto a integral, né, amiga? Tem as duas opções pra quem quiser também, né? Isso. Tem as duas opções. Você que não come a massa branca, não pode comer farinha branca, gosta só da integral, isso não é desculpa. JP Empadas tem integral pra você também. Muito bom. Bom para eventos, encontros de família, de amigos. Exatamente. Exatamente. E queremos também agradecer a Saiko, como sempre, né, nos presenteando com um banquete maravilhoso de sushi quando a gente solicita aqui para eles para fornecer um banquete lindo, uma mesa linda para os nossos convidados. Um produto mais saboroso que o outro, né? Ai, gente, delícia, hein? Meu Deus. E a Saiko é a De Campinas. né? Isso, a Saiko de Campinas, gente. A gente vai deixar todos os Instagrams deles ali no perfil do YouTube, todos embaixo na descrição. Quem quiser seguir eles, quem quiser solicitar, eles fazem entrega pelo iFood. É maravilhoso. A Saiko sempre arrasando no banquetezinho que eles montam pra gente aqui. E pra todos os clientes que eu vejo sempre nos stories deles, sempre arrasando e o pessoal sempre compartilhando. Porque quando o negócio é bom, né? O negócio é bom, nada melhor do que um compartilhamento das pessoas, que isso vai longe, isso vai levando de boca a boca, né? Então, quando é bom, tem que ser compartilhado e falado mesmo. E mais uma vez, Saiko, muito obrigada pela parceria aqui com a gente, em confiar no nosso trabalho e dar esse apoio aqui pro Manezinho Carioca. Uhul! E mais a Opico Mega Store. Essa gente, arrasa. a gente quer agradecer de coração, assim, a Sabrina e seu esposo, O Beto. Gente, é Beto o nome dele, que a gente nunca fala o nome dele aqui na filmagem. Sempre é o esposo, né, da Sempre Sabrina. o esposo. Agora é Beto. Agradecer de carinho. Agradecer de carinho. Agradecer de carinho, ficou bom. E mais por último, não menos importante. Não, deixa eu falar de novo. Para de rir, obrigada. Você ficou lá rindo aí. Eu não vai prestar essa habilita pra ela. Vai prestar sim. Vamos lá. E mais um patrocinador, mais um parceiro nosso aqui do nosso podcast Manezinho Carioca, a Opico Mega Store. Queremos agradecer de coração. Nossa, que casal maravilhoso. Sabrina e seu esposo, o Beto. Que a gente ficou assim, uma temporada. A gente ficou a temporada só falando do esposo da Sabrina e nunca falava o nome do Beto, coitada. E era sempre o esposo da Sabrina. Então, Mas Beto está sendo Beto. mencionado aqui hoje, Beto. Agradecer pelo carinho com a gente, né, amiga? Sempre, Meu Deus, sempre, a gente sempre, esteve lá, sempre. a gente passa por lá, assim, sempre com muita atenção. Agradecer mesmo, de coração. A Opico, eles têm 3 lojas no centro, 2 na Conselheiro e uma na Deodoro. Na Deodoro, exatamente. né? Na Deodoro tem as três vestuários, né? Tem a parte do surf, tem a masculina normal, quem não isso. gosta da área de surf, e tem a feminina no segundo piso. Isso. Nossa, tem É variedade, imensa, gente. A loja deles tem uma variedade Imensa. imensa. Ah, e também tem uma coisa que a gente não comentou. Lá na Deodoro tem alguns pares de sapato que a gente viu lá também, né? Algumas sandalinhas, rasteirinhas no Botas, segundo. né? aham. Aham, Se eu não tem me engano, sapato tem também. algumas coisas no segundo piso, no setor feminino. Eu acabei olhando assim rápido, que a gente foi pra reunião e eu não prestei muita atenção. Que sempre quando a gente vai, é sempre geralmente na Conselheiro Mafra, né? Que a gente faz os provadores lá, bagunça é mais na loja da Conselheiro. Mas tem alguma coisa lá também. E então, a Opico, eles trabalham com Cred Loja,
Porque eles não Exato. têm o cartão deles próprio, Não, é né? só o Crediloja. Então, se você não quer passar o seu cartão, eles têm o Crediloja, eles fazem no cartão até 6 vezes. Em compras à vista, eles têm 10% de desconto. gente. Ai, gente. E preços são ótimos, os preços deles, né? Nossa, então dá tipo pra você comprar muita coisa por um precinho assim, ó. Nossa, e são E qualidade looks de roupas maravilhosos. maravilhosas. E lembrando também que agora, como a gente está no outono, eles estão trazendo, né? Estão trazendo Quem looks seguir, outono e gente, inverno. presta atenção. Entra lá no site, no Instagram da Opico e se liga nos stories dele, porque todo dia ela tá dando spoiler da nova Aham. coleção de outono e inverno, que está um deboche, porque a Sabrina arrasou nessa coleção. Gente, eu Não, tô de boca e foi- abrida, como nós diz aqui. E foi tudo muito bem pensado, feito com carinho. Ela escolheu cada peça, assim, com muito carinho pra vocês, Exatamente. gente. Então, se você tá no centro, estão passeando, tá, né, trabalhando na hora do almoço, dá uma passadinha lá. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E vai amar o atendimento das meninas e dos meninos, porque eles são Tops. E Vamos, amiga. Vamos pra Toca os Tambores. Rufem os tambores. Que hoje o Horácio vai cantar. gente, Ai, eu estava meu super Deus. ansiosa, assim, pra trazer essa pessoa aqui hoje. Ela foi indicação de um membro da família. Então, nós gostamos muito da sugestão. Então, resolvemos... Conseguimos trazê-la aqui hoje, né? Gente, eu tô nervosa. Eu falo isso, cara. Eu vejo meus vídeos, todos sempre os vídeos eu falo que eu tô arrepiada. Mas assim, eu fico mesmo, porque cada episódio é uma emoção diferente. diferente. É uma vibração diferente. E eu realmente tô arrepiada. É porque não dá pra dar o zoom aqui, ó. Eu tô arrepiada. E lembrando, né, amiga? Lembrando, gente, que o episódio de hoje é maiores... Só para maiores de 18 18 anos, tá? tá? Então, Por favor. tem assuntos... É um assunto delicado que a gente fala porque, às vezes, aos olhos de outras pessoas, pode criticarem. Mas é uma coisa do nosso cotidiano, né? Então, não tem por que a gente não falar aqui. Até porque a gente vê coisa pior aí em outras redes sociais, que a gente não pode mencionar aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando. E isso com crianças menores, né? Com pessoas menores de 18 anos, que eu acho um absurdo. Mas tudo bem, cada um tem a sua vida, cada um cuida do seu cantinho, do jeito que achar melhor. Mas o que a gente trouxe aqui, ela é bem conscientizada nas coisas que são faladas em redes sociais. Ela é uma baita de uma profissional. Ela arrasa no que ela faz, tanto nessa área quanto na profissão dela. Então, vocês vão Ai, amar gente. esse conteúdo de hoje. Fica com a gente aí, não sai daí. Pra que a mim gente é um vai tabu. apresentar. Pra mim é um tabu. Não deixa de ser pra muita gente, tá bom, Né? Então, já fica aqui, gente. Pergunta, se vocês quiserem, pode fazer aqui embaixo nos vídeos, que a gente vai passar pra ela, que a gente não vai falar o nome ainda, que eu não anunciei. A gente vai falar pra ela, vai passar pra ela e vamos pedir pra ela ajudar a responder ali, né? Porque ela vai ter acesso lá nos vídeos, tudo. Ela vai poder estar comentando lá também. Então, perguntem, chamem ela no privado, Fica sem não, vergonha. pergunta mesmo. Seja Sejam sem vergonhas. vergonha. Mas calma que ela vai dar esse recadinho depois pra vocês. E quem que a Então- gente trouxe hoje, amiga? Hoje aqui Quem? na nossa bancada Retangular. retangular. Tá. É ela, Rita de Cássia! conhecida como coach em sexualidade. Ai, que tudo ser anunciada assim, que chique. Seja bem-vinda, meu amor, à nossa Obrigada. bancada. Obrigada pelo convite. A gente que fica feliz de você estar aqui. Super agradecida. Caiu o mundo, mas nada nos impediu de estar aqui. Exatamente. E vocês já perceberam que a mesa está recheada, né? Tá Tanto de comida colorida. que vocês se... um duplo sentido de tudo aqui de nessa tudo, mesa. Gente, até o Horácio hoje foi duplo sentido. O Horácio foi especialmente, eu acho que pra Foi. hoje. Foi. Né, Pior que foi Horácio? que a gente rodou o centro a semana inteira atrás desse boneco. Eu só achei esse boneco hoje. Porque Mas- tava em falta de tanto que ele Tanto saiu. que ele sai. Eu Você vê. não quero nem pensar o porquê que ele sai tanto. O tamanho que a boca que esse bicho tem, ó. Olha aqui, gente. Eu prefiro não imaginar. Porque eu imagino muito rápido as coisas. Mente fértil é outra coisa. Felizmente ou infelizmente. Então, Rita, microfone é seu, fica à vontade. E a gente quer saber um pouquinho de você. Quem é a Rita de Cássia? Fica à vontade. A Rita. A Rita é uma mulher simples, divertida, colorida, mãe de família.
Você é manezinha? Sou daqui, nasci na Carmela Dutra. Como a gente estava conversando antes, não sou manezinha da ilha, mas sou manezinha do continente. Moro, desde quando me conheço por gente, em Biguaçu. Então, minha vida toda foi em Biguaçu. Desde da infância, adolescência, casei e continuei em Biguaçu. E amo Biguaçu, amo aquele lugarzinho, é menorzinho, é longe daqui, né? É um pulo. Trânsito, né? Trânsito. Se não tivesse o trânsito, seria muito rápido. Verdade. Né? Porque não é só aqui na ilha, é nesses 3 pontos. Palhoça, Biguaçu, Biguaçu e São José e Floripa, aqui na ilha. É uma tristeza esse triste, trânsito. Mas se não fosse isso, rapidinho chega. Mas sou manezinha. Não consigo me ver falando tão manezês, mas todo mundo que me escuta de fora, principalmente no Instagram agora, sempre diz que a gente não percebe, mas é puxado, Eu né? também acho que eu não falo tão manezinho, mas a pessoa que fala que não conhece ou não é o mesmo sotaque que a gente, acaba falando mais. Tu fala rápido, que não sei o que, tu fala rápido, mas... Pra mim, eu não acho que eu falo manezinha, porque a gente convive com tantas pessoas de fora que a gente acaba perdendo um pouco a nossa essência da fala. Exato. A gente capta um pouco o dialeto de cada E vocês devem pegar mesmo uma da outra aí, pela convivência e tudo. Eu fui pra Paraty, né, pouco tempo. Já voltou daí, mais para ti. É Paraty que fala? Não, minha família, meus amigos lá. Nossa, Val, como tu tá cantando? É que a gente fala cantando, né? A gente Também. fala cantando. É o rápido cantando. Ai, gente, pega, né? Sim, pela convivência, pelo amor de Deus. Então, sou manezinha da ilha. Eu tenho... Peraí, 37? Eu acho que eu tenho 37 anos. Nas minhas contas eu não errei. Meu Deus! Eu fiz em janeiro, eu fiz 37. Sou casada há 11 anos, tenho um filhinho de 4. Ai. Sou formada em administração, trabalho CLT ainda. E tirei a ideia do empreendimento depois que meu marido ficou desempregado. E dali eu comecei a estudar mais sobre sexualidade, que foi aonde eu me encontrei e aonde eu pretendo levar adiante, assim. Porque, como você mesmo falou, é um tabu, né? Principalmente para nós mulheres. Então, uma mulher falando sobre sexualidade nas redes sociais é bem difícil. Exato. Eu tive que tirar o tabu primeiro dentro de casa com o meu próprio marido para depois Jogar isso pra frente. outras pessoas. Porque eu sempre enxerguei... Eu era aquela menina, adolescente, que levava as amigas pro sex shop. Eu era a corajosa, né? Não, A caruda, como a gente é chamada, né? Tu é caruda, né? A caruda. Tu era a mais safadinha, então. Nem tanto, porque eu vou te dizer que eu sempre sou brava. Eu sempre fui mais de namorar. Eu sempre tive relacionamentos longos, mas eu sempre fui a mais caruda. Eu acho que é a palavra mais certa. Sem vergonha, alguma coisa assim. Não, vergonha eu nunca tive, nem na cara, nem na vida. Não sei se é bom ou se é ruim, mas nunca tive. É despojada, tá bom. Despojada? Digamos. que é mais Eu acho despojada. que daí pra essa área é mais fácil, porque como que a gente vai falar sobre, principalmente uma mulher, se tu tiver vergonha? Eu não posso ter vergonha. Porque eu sou obrigada a falar abertamente, até que a pessoa consiga confiar em mim. Por exemplo, o curso de coaching em sexualidade, ele é um curso que traz todo um histórico sobre a sexualidade, que é bem legal, tu aprende bastante coisa, desde lá da época da pedra, para tu entender como é que funciona a sexualidade, por exemplo, super rápido. A gente, principalmente as mulheres, por vários momentos na história da sexualidade, nós passamos por várias coisas. A gente já foi considerado deusa, porque de maneira geral, a humanidade não sabia como é que a gente procriava. Então, as mulheres são deusas. A gente já foi considerada bruxa. A gente não poderia... Teve a fase de que as mulheres eram... quando se tocavam e que alguém... via ou... Até hoje em dia a gente pega no pé das meninas, né? Não faz isso, não se toca, cruza as pernas, não sei o quê. Mas antigamente eram castigadas de apanhar mesmo, ou de... decepar, que fala o clitóris. Então, tem toda uma história aí que eu estudei e que no curso de coach de sexualidade traz à tona para a gente entender as travas. O meu foco é mulher, né? Entender as travas das mulheres. Por que muita mulher não consegue ter orgasmo? Por que de repente, depois que a gente entra nessa área, a gente começa a escutar coisas de pessoas bem próximas, assim, às vezes parente, prima, irmã. Ai, Rita, eu sinto dor. Ai, Rita, isso. Ai, Rita, aquilo. Porque a Rita trouxe à tona que agora ela está estudando isso. A gente não tem esse costume, né? De conversar sobre sexualidade. Muita não é gente comum. tem vergonha de falar, que acha que está sendo vulgar em falar em alguma coisa principalmente. pessoal. Exatamente. E quanto mais tu compartilha,
mais tu conhece o todo, mais tu conhece o teu corpo. Coisas simples, assim, de pessoas que chegaram até a mim super próximas de dizer, Rita, eu tô fugindo do meu marido. Como assim? Porque eu tô sentindo dor na relação. Tá, mas peraí. Primeiro que sentir dor não é normal. Segundo, ele é teu marido. Você precisa dizer pra ele, porque ele não tá entendendo. Se vocês tinham uma vida, de certa forma, sexualmente ativa, porque não existe o sexualmente ativo padrão, tá? Mas se vocês tinham um ritmo, e de uma hora para outra tu começa a fugir do cara, tu não fala nada... Ele vai imaginar Ele vai várias imaginar coisas. muito. Ou Meu Deus, vice-versa, gente, né? Meu Deus, não traz isso à tona pra ele. Talvez tu não tenha coragem de ir no médico sozinha, mas, pô, é pra ser o teu maior incentivador. Então, foi uma pessoa, uma prima minha. Falei, cara, como assim não? Sentir dor não é normal. Traz isso à tona pra ele. Vão os dois juntos no médico. Talvez, né, tu tá sem coragem, não sei. Eu não sei o que tá acontecendo, tu não precisa me dizer exato o que tá acontecendo, até porque eu não sou médica, ginecologista. Mas a única coisa que eu tenho pra te dizer é sentir dor não é normal. Então, o coaching em sexualidade, ele trabalha com as técnicas de coaching para tentar abordar o que pode estar acontecendo ali com relação à sexualidade ou da pessoa ou do casal. Então, me encontrei aqui. Ainda trabalho como CLT, porque isso, de certa forma, não me sustenta, né? Ele é um... Mais um hobby pra ti no Ele, momento. ele literalmente me trouxe prazer. Porque... Hoje tá tudo no duplo sentido. Porque não só pelo prazer... melhor não continuar. Não só pelo meu prazer, mas pelo entendimento do todo. Porque a gente, depois que eu entrei nessa área, a gente escuta de tudo, e desde coisas boas até coisas ruins. Então, eu já tive mulheres que me trouxeram coisas muito fortes e que depois me trouxeram um feedback legal pelo mínimo de conversa que eu trouxe para ela. Porque as pessoas não têm coragem. Talvez uma amiga íntima, tu, né, confessaria para ela, olha, tô com dor. Talvez, isso se tu não ficasse sem graça de trazer isso à tona. Então, não é só sobre vender produtos. Vender produto é legal, eu digo que é a cereja do bolo. Mas eu não vou vender um produto se eu não conhecer o mínimo de ti. Porque, como a gente estava conversando antes de ligar as câmeras, eu não quero só vender, eu quero que seja divertido. Eu não quero oferecer para ti se divertir com teu marido uma coisa e vocês arrumarem uma briga porque ele não concorda com isso. Esse não é o intuito. O intuito é realmente quebrar os tabus. Então, ter a diversão na relação, mas com conscientização também de ambos os lados. Os dois têm que querer, os dois têm que estar afim, os dois têm que estar abertos, para que isso não vire uma briga. A intenção é incrementar, não afastar. Porque são inofensivos e não tiram o lugar de ninguém. Só que é um tabu. Então, falar sobre sexualidade é um tabu. Vocês imaginam falar sobre um item para usar, um produto sensual, um vibramor. É complicado. As pessoas não têm essa liberdade. Claro que hoje em dia, com as redes sociais, a internet, hoje é tudo muito rápido, né? Exatamente. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins, elas e às vezes para divulgam muito distorcer uma rápido. coisa é rápida também. Num instantinho. Então, do mesmo jeito que eu tô ali tentando trazer as coisas boas, olha, gente, né? Sou uma mulher casada, eu uso, sim, produtos sensuais. Isso melhorou, sim, meu relacionamento. Mas é tudo conversado, é tudo... Mas também tem um monte de gente trazendo um monte de coisa estranha e que a gente consome tudo ao mesmo tempo. Então, a sexualidade, ela sempre foi julgada, desde lá 1900 e bolinha. E vai continuar sendo muito julgada. E vai continuar, não é uma coisa que não vai ainda. mudar, assim, né? E, infelizmente, quando são mulheres que falam, é pior ainda, é mais difícil. Eu fiz um Reels que, na época, era uma trend, é trend que fala, né? Trend, que dizia assim, né? Quando eu trouxe isso à tona, né? Por exemplo, eu vou bem traduzir para você, assim, quando eu falei, vou abrir um sex shop. Meu marido escutou, meu Deus, vou usar tudo. Minha avó escutou, socorro, o que estão fazendo com a minha neta? Os homens viram, aquela dali vai querer me... Porque não adianta, infelizmente temos julgamentos. Então, fácil não é, mas eu também não tô nem aí. Eu
Tu sabe da tua índole, sabe Exato. da tua, né? Sabe E da o meu tua... intuito é chegar nas mulheres. Mostrar para elas que elas podem se conhecer o corpo, que elas podem se sentir prazer, que elas podem sim falar com seus companheiros, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Até abordando um assunto do que tu falou, a entrevista que a gente deu com a Vera, ela falou um trecho, né? Disso também referente da gente se conhecer. A Exato. gente Autoconhecimento. Autoconhecimento, Isso, a gente se tocar. Isso e tem a ver com saber- sexualidade também. Primeiramente, então, a gente tem que saber o que a gente sente o prazer. O que antes que a de gente gosta. Um terceiro vir fazer na gente, né? Então, a gente tem que se conhecer. Porque se tu não conhece, se tu não conhece teu corpo, tu não sabes exato se aquilo é bom ou é ruim, porque tem sensações que de imediato, quando a gente conhece, principalmente quando se trata de sexualidade, que tu pensa, não sei se eu ainda gostei disso. E se tu não conhece teu corpo, como é que tu vai dar limite para outra pessoa? Principalmente se não é um casal que tu tem abertura de conversa. Se é uma pessoa solteira que conheceu numa balada, não sei. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. E eu costumo brincar, lavota nova, com consciência, usando camisinha, é isso aí. Mas tu tem que entender o que tu gosta e o que parece, para tu poder dizer para a pessoa assim, ei, peraí, não. Eu acho que isso aí não tá legal para mim. E isso é uma dificuldade que muitas mulheres têm, muitas em relacionamentos sérios, em relacionamentos não sérios. E é uma coisa que trava. E daí, tipo assim, vira uma frustração. Vira um impedimento de tu conseguir, por exemplo, chegar ao orgasmo. Talvez porque lá atrás, na tua adolescência, tu se envolveu com uma pessoa que fez uma coisa que talvez tu nem entenda que tu gostou, que tu não gostou. E daí agora toda vida que a outra pessoa toca em ti, tu trava. E daí tu nem entende direito o que tá acontecendo. Isso é falta de autoconhecimento. E corporal, no caso. Porque a sexualidade é isso. A sexualidade tem muito a ver com amor próprio, com autoconhecimento. Porque se a gente não tá bem, vocês podem me confirmar. Se a gente não tá bem, se a gente não tá se sentindo bem, a gente não quer frunfar. Não. Não adianta. A gente vira pro lado e quer dormir. Exato. O Porque cansaço, o corpo, tudo exausta. Exato, porque homem é assim. Homem, tu tocou no nariz, o negócio subiu. Se tu tocar em outros lugares mais propícios, no pescoço, na cintura, homem não precisa de muito. E agora falando de estudos mesmo. Como é que se fala? Fisiologicamente falando, o homem ele é mais rápido. A gente vamos falar de enrijecimento, vamos dizer assim, né? Para o negócio do homem ficar legal para o momento, é muito mais rápido que para a mulher. Para nós, por exemplo, se o homem toma um copo d'água, a gente tem que tomar 2 litros. Para nós, o time é diferente. Então, conhecer o nosso corpo e se permitir e conversar sobre isso vai trazer melhoria, não para a pessoa sozinha, mas para o relacionamento. Exatamente. É bem importante conversar. Eu sei que é difícil. Eu tive isso dentro de casa. Por mais caruda que eu fosse, e sempre fui caruda, meu marido me conheceu caruda, continuo sendo caruda, mas nós somos o oposto. Tudo que eu tenho de louco, ele tem de certinho. Então, tudo para ele era muito assim. E eu sempre queria fazer as coisas. Ah, vamos lá no sex shop, vamos comprar uma coisinha, vamos. Ele topava. Mas quando eu trouxe isso de, a Rita vai vender produtos eróticos, ele de primeira já falou assim, tu tem certeza que tu queres isso? E eu entendo que não era medo de mim, de Rita, porque eu sei o que eu queria. Mas eu acho que ele não quis admitir assim, eu não sei se eu tô preparado para isso. O julgamento, talvez, das pessoas olhando para ele, nossa, a mulher dele vende coisa de sex shop. Não, a gente acaba se preocupando mais com a visão dos outros do que a nossa própria visão. Exato, porque a julgamento. gente sabe que homem é foda, literalmente, no duplo sentido, porque eles fazem piada mais fácil. Tem esses grupos aí que sabe lá Deus que rola, que tem grupo de tudo quanto é jeito, entendeu? Então, era a mulher dele que ia estar falando sobre sexualidade, que ia estar mostrando produto erótico, que ia ter que estar falando de couro, que ia ter que falar... E eu entendo o posicionamento dele e devagarzinho fui mostrando para ele, né? Todo o Instagram e tudo foi pensado mais pro feminino, para realmente não chamar esse tipo de pessoa. Tipo, eu não tô ali me oferecendo, não. Eu tô querendo trazer a sexualidade da mulher à tona como algo normal, que isso não é visto assim. A gente cresce... Cruza as pernas, minha filha. Senta direito, minha filha. Menina não faz isso. Menina não faz aquilo. Menina não pode se tocar. A gente não pode. Isso.
E daí a gente cresce com isso. E muitas mulheres até hoje trazem isso, de não, tipo, do homem querer que ela realmente se toque na frente dele e ela não consegue. Porque é uma trava que daí entra terapia, autoconhecimento, terapia holística, aí é o que for, psicóloga, muitas coisas não dá só para ser resolvida com produto erótico ou com, eu vou tentar. Não, tem coisas assim, muito, e sem a pessoa nem imaginar, assim. Então, vai na história do autoconhecimento, sim, é bem importante. Tem a ver com autoestima, sim. Muito. Se tu não tá bem, se tu não se sente bem, tu não consegue se soltar, porque a gente, assim, eu posso ter passado o dia inteiro brincando com meu marido. Não, hoje tem. Não, vou programar o filho, vai dormir cedo. Eu passo o dia inteiro visualizando isso. Fica a dica, mulheres. Quanto mais a gente fala sobre e quanto mais a gente vê sobre, Menos e o a ver gente não entrem na história do filme pornográfico. É ver um sex shop, ilustrações, leiam livros, mas a nossa mente trabalha. Mas aí fechou. Eu passei o dia inteiro. Eu tenho certeza que eu tô afim. Passei o dia inteiro. Mas daí, nós mulheres, a gente é complicado, porque daí a gente tá lá no vucu-vucu, vamos ver. Passou uma mosca. Zuf, a pepeca vai... Daí tu já lembrou do lixo. Aí tu parece que tu já escutou o teu filho chorando. Trava na hora. Trava, é verdade. Trava na hora. E isso é comprovado. Isso, é bem isso. É fisiológico mesmo. Não é uma coisa que, ela inventou. Não, eu passei... todo mundo acha que depois que eu abri um sex shop, eu sou full fashion. Não, gente, eu tenho vida, tá? Eu durmo, eu como, eu faço tudo, eu estudo. Então, eu sou como qualquer outra mulher normal. E como qualquer outra mulher normal, eu posso ter passado o dia inteiro trabalhando na minha mente. Chegou, escutou um barulhinho, a gente trava. Qualquer coisa, assim, o marido mudou o jeito que estava fazendo carinho, a gente já pensa estranho. Porque talvez, por mais que eu tivesse trabalhado aquilo na minha mente, eu não estava tão bem. Eu só não tinha identificado isso. Porque às vezes a gente quer fazer, mas a gente não tá bem. Eu quero, eu tô afim, eu amo meu marido foi super carinhoso. Porque a nossa vontade vem lá do bom dia, né? Vem lá do bom dia que ele deu, vem lá da louça que ele ajudou a lavar. A gente fica até mais com vontadinha. A gente fica até mais empolgada. Hoje vai ganhar um Se ele passou o dia inteiro te dando patada ou não falou contigo direito, vai chegar à noite, ele vai querer, tu não vai querer. Mas se a gente passar o dia inteiro dando patada neles, chegar à noite a gente tocar, eles querem. Eles querem. É automático. Eu não sei nem que palavra usar. Infelizmente ou felizmente, é verdade. Homem, quando se trata de sexo, eles conseguem ser mais práticos. A gente não, a gente bota sentimento, a gente bota problema, a gente bota o lixo da casa, a gente bota o filho no rolo. Então, o meu intuito é dizer para as mulheres assim, é comum sim tu não conseguir naquele dia fazer, é normal sim tu não tá lubrificada no momento, por mais estimulada que tu esteja sendo, é normal, é fisiológico, a cabeça da mulher é diferente, é normal, não se crucifiquem por isso, não se travem por isso. Hoje tu não tá tão bem, show, não conseguiu terminar? Acho que nem Beleza. todo dia é o dia santo também, né? Que tem Exato. pessoas que às vezes querem... Relatos de pessoas conhecidas, às vezes, né? Que a gente tem. Tem aqueles pessoas que querem todos os dias. Mas nem todo dia a gente tá no dia santo. A gente é humano, a gente não é de... Não, se os dois querem todos os dias, show, tudo bem, invejo. Ótimo, tem gente que consegue todos os dias. Invejo, inclusive, show. Mas é uma coisa que tem que ser em conjunto. Eu sempre brinco nas redes sociais. Os dois têm que querer, sempre. Os dois têm que estar afim. E tudo bem não estar afim, eu não estar afim. Tudo bem ele também não estar afim. Gente, o homem também, às vezes, não quer. Às vezes está cansado, o homem está estressado, se trabalhou muito, acontece. E tudo bem também, não é porque ele está distraindo. Não entrem nas neuras também. Mas a mulher... A relação não mulher entra, foda não se também, resolve né? tudo em sexo. Mas é que daí Mas muitas pessoas a às vezes gente têm. tudo, infelizmente nós, mulheres, eu sempre trago pra nós, a gente traz tudo pro ruim. Se ele não me procurou, Se ele não deve estar me procura, traindo. tá com outra. Não, deve estar me traindo. Não traz isso à tona. Não, é normal também o homem estar estressado. Sim, homens estressados às vezes não conseguem ficar com o pintoresco em pé. Sim, o homem também cansa, o homem também dorme no meio do caminho. Sim. Então, e a gente se culpa. Ele não conseguiu, a culpa é minha. Ou eu sou feia, ou eu tô mal depilada, eu não fiz a unha. Ele não conseguiu, a culpa é minha.
Ai, ele dormiu no meio do caminho, eu não estimulei direito. Não! É o cansaço. Somos né, humanos. gente? Então, o que eu sempre trago à tona para as mulheres é: somos normais, se permitam e parem de se crucificar por tudo. Então, o intuito do sex shop em si, ou da venda de produtos, eu digo que é a cereja do bolo. Eu quero mais sair falando para todo mundo e para as mulheres, principalmente, que é normal. A gente gosta de sexo, tá? A gente gosta. Oh, não se apavorem, a gente gosta. A gente é uma... A gente gosta de fazer sexo, não é só vocês, a gente gosta. Só que a gente gosta de ser bem tratada também. Cariciar. A gente gosta de ser, né, como eu falei, nosso tempo é diferente, a gente não toca às vezes sim, mas geralmente não. Então, a gente tem um outro time. Então, o intuito é trazer isso mesmo. Mulher, é normal... tem a ver com toda a tua vida, com a tua autoestima, com o teu autoconhecimento, com tudo. Então, a sexualidade tem a ver com tudo e eu quero que isso seja mais aberto. Principalmente, eu tenho um filho menino, mas principalmente para as meninas, né? Porque daí a gente evita muitos abusos de entender, porque isso tem a ver com... se eu entendo e se eu sei o que é limite ou não, eu ensino desde sempre desde pequeno para as minhas pequenas, para que elas entendam o que é limite. Então, a gente tem que parar de ter medo de falar sobre, porque é importante. Não só para nós, mas principalmente para o que tem vindo. Já que a tecnologia deixa eles tudo tonto. Eu ia falar isso agora. A tecnologia deixa as Estamos crianças no mundo tontas. no mundo É diferente da gente querer comparar, sei lá, 30 anos atrás, Exato. que a gente Muito não diferente. tinha a tecnologia que a gente está aqui hoje, que às vezes tem muitas coisas que não estão bloqueadas e fica fácil acesso para... Sim. Às vezes as pessoas, não por mal intenção, mas sei lá, alguns pais às vezes esqueçam de bloquear alguma coisa do celular e deixam o celular aberto, vamos dizer assim, né? No YouTube aberto, que às vezes tem um YouTube infantil, Sim. deixa no YouTube aberto ali, às vezes tem coisas que não é para ter, ou assuntos às vezes que não é para tipo, criança ver. tem vídeos que diz que é pra criança que o rapaz está dizendo que saiu com a namorada, que fez isso, que fez aquilo. Que tipo de criança? Que tipo de de idade conteúdo. deveria, né? O que é considerado criança para estar liberado para aquela criança? É bem complexo, assim. Eu tenho, né, meu filho tem 4 anos, ele não entende ainda. Ele olha para isso aqui, ele acha que é brinquedo. Eu não posso deixar na mão, se ele quebra, ele joga longe. Mas um menino de 8 anos, 9 anos, 10 anos, dependendo do que ele vê no YouTube, ele já sabe tudo. Já sabe tudo. E tem muitos vídeos que falam muito. Então, a sexualidade, de maneira geral, falar sobre sexo, é trazer isso também para que lá na frente, essa loucura de digital e muita informação, a gente consiga acessar a criança no ao vivo ali. E tentar explicar para ela o mínimo. Tipo, eu entrei numa crise existencial com relação ao eu tenho um menino de 4 anos, tomo banho pelado com ele. Daí eu fiquei pensando assim, qual é o momento que eu vou ter que parar de tomar banho com ele? Porque ele já entendeu que mamãe tem pepeca, papai tem pipi. E ele olha, e ele fica curioso. E esses dias eu ainda fiquei pensando, gente, será que eu vou precisar ter que me afastar? Ou é melhor conversar, né? E o que a mãe faz nessa situação? As mães não se trocam na frente dos meninos, os meninos não se trocam na frente das mães. E, principalmente, quando se trata de criança, se perde muito ali com relação ao abuso, porque tu não sabe o que está acontecendo, porque tu não tem o mínimo de intimidade. Então, eu entrei nisso e estou estudando para entender até onde eu posso levar isso, porque... E daí entra de novo no que eu falei, é muito mais do que vender produtos. É realmente querer abrir a cabeça do povo de que a gente pode falar sobre, a gente deve falar sobre, para ser gostosinho e divertido, mas também para a gente evitar bastante coisa ruim. Exatamente. E, Rita, a sua loja é online, né? Na verdade, por causa do espaço e também porque não é a minha Área renda. específica. É um paralelo, né? Exato. Tá, e quando você começou, chegou no teu marido, eu vou vender. Como é que foi seu primeiro... Começou a vender no Instagram. Sim.
Aí, como é que foi seu primeiro vídeo, assim? Como é que foi sua primeira venda? Como é que seu posicionamento? Quando você começou a vender isso aí? Pegou um pinto. Ah, vou vender. Não, Você não, pirulito, não. amiga. Ah, é um pirulito, desculpa. não foi Como é uma que coisa tão foi? fácil. Eu Pra imagino. mim. Não que pra mim. Pra mim era fácil. Eu posso falar pra qualquer um de qualquer coisa. Mas eu confesso que eu mesmo me preocupei no início. Afinal, eu tenho vó, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho filha, eu tenho marido, eu tenho tua loja já tudo. tem o quê? Uns 2, 3 anos? Tem 2 anos. 2 anos. 2 Fez anos? 2 anos, aham. Então, primeiro eu pesquisei os sex shops mais famosos, as lojas, para ter uma ideia do que elas divulgavam, o que elas não divulgavam, como é que funcionava, como é que não funcionava, que tipo de produto elas vendiam. Porque meu público, a intenção é alcançar mulheres, mas sim, homens acabam me procurando. Poucos, mas já me procuraram. Então, eu dei uma investigada, assim, uma pesquisada para ver o que eu poderia fazer. Porque o intuito não é sexualizar tudo. E sim mostrar que é divertido, que pode ser divertido, que pode ser leve, que é colorido, que não necessariamente tu precisa ter um negoção no formato do verdadeiro. Que existem jeitos e formas de você e o seu companheiro, ou a sua companheira, ou o que for sozinho, se divertir sem precisar ser a cópia. Então, eu estudei um pouco, até para desmistificar um pouco, porque existe na cabeça da mulher aquilo de que eu só vou sentir prazer se eu realmente usar o que tem formato igual. Não. Nem precisa, deixa pro formato do verdadeiro. Exatamente. Até para o homem aceitar um produto na relação é mais fácil. Tu aparecer com uma florzinha do que tu aparecer com uma cópia dele. É menos assustador. Então, eu pesquisei e ali eu fui me entendendo, assim. O meu marido, de início, ele não queria, não. Ele, tipo, eu trouxe a tona pra ele. Eu lembro a primeira vez que eu falei pra ele do plug, ele disse, se não for pra mim, tudo certo. Eu falei, não, nunca vai ser pra ti, eu só tô te mostrando. Pra que tu entendas do que eu vou falar também, né? Porque, bem ou mal, é a mulher dele que tá falando sobre sexo e sexualidade nas redes sociais. Então, pra ele, aos poucos, ele foi enxergando e vendo que ia ser leve. Que ia ter um tom divertido, porque eu tive que quebrar esse tabu dentro de casa primeiro. Eu tive que provar pra ele, mostrar pra ele que, é legal, é divertido. Não tô me sexualizando. Né? Exatamente. Então, ali eu quebrei com ele primeiro. E daí, o intuito do Instagram e das vendas é mais quebrar os tabus. Então, eu estudei um pouco e a maioria, agora, principalmente, pelo menos os que eu peguei, assim, de amostra para pesquisar, vai tudo nesse intuito. São raros os que realmente mostram uma cópia do real. Porque eu acho que, de maneira geral, tá todo mundo querendo, quem tá nessa área, querendo quebrar isso de tu não precisa trabalhar necessariamente visualizando aquilo que é o igual. Tu pode se divertir de maneira mais leve e colorida, vamos dizer assim. Então, eu pesquisei e é mais ou menos tudo nessa laia, assim. Desses adereços todos que tu vende, a maioria do que tá na nossa mesa aqui é especificamente para mulher, correto? Não. Não? Ou dá pra ser usado ambos no sentido de não... Tudo dá. Tudo dá. Tudo dá. Porque eu vi um vídeo uma vez na internet, Gosto. adoro, que tem um coelhinho. Tá. Que tem umas orelhinhas. Isso. E conforme o movimento que faz do pirulito, Tá. faz alguma coisa assim, não sei se tu já... Coisa de sex shop, eu tinha visto Assim, isso num coisa de sex shop. Se tu olhares esse aqui, tu imagina assim, só dá pra usar com a mulher. Não. Tu podes encaixar aqui no homem. E fazer nele também. Olha, Tudo, usando a cabeça e a criatividade, Dá pra ir longe. dá pra ir longe. Mas é óbvio que se tu apareceres com um desse aqui e um ele desse vai aqui, pensar... de imediato, o que um homem qualquer vai pensar com esse aqui? De imediato. Então, eu sempre digo, principalmente quando é uma mulher que me procura, olha, eu queria trazer pra minha relação sexual produtos. Eu pergunto, já usou alguma coisa? Não. Então, vamos de leve.
Vamos de uma coisinha de comer, de passar. Vamos de um vibrador que não parece vibrador. Vamos de algo mais leve. Pra não assustar também de primeira... Exato, porque tudo tu pode usar com ambos. Igual a história do egg que eu tenho ali pra mostrar pra vocês. O único que tu não vai conseguir usar com um homem, entre aspas, é o suga-amor que a gente fala. Porque esse aqui é pra você colocar o cli-cli aqui dentro. Então, nenhum homem vai ter um pintoresco nessa finura, até que se prove ao contrário. E eu não conheço, e nunca vi. E olha que eu já vi um bocado de coisa. Mas é mais de qualquer forma, se você liga ele e se você passa na pele, não precisa estar nada lá dentro. Ele vai sentir a vibração igual. Então, você vai poder passar no corpo dele igual, entendeu? Que gostoso. Então, tudo você vai poder usar com ele. Basta os dois estarem cientes. Usem a criatividade. Exato. Enquanto a gente tá fazendo outras coisas, pode massagear as costas dele com isso daí, Exato. relaxa. É um aparelhinho de vibração. Então, querendo ou não, pode relaxar ele de alguma outra forma nas costas. E O amor tá com dor nas costas. E Tu outra tá coisa, brincando. homens, vou falar isso bem sério. Nenhum deles aqui vai roubar o lugar de vocês, prometo, tá? Juro de pé junto. Porque primeiro que eles não abraçam, eles não beijam, eles não têm cheiro gostoso. Não falam palavras bonitas no ouvido? Exato, entende? Eles não têm como. Então, eles não vão substituir vocês, mas eles são bem legais. Principalmente para ajudar bastante as mulheres que têm problemas de chegar lá. Porque por mais que o cara tente ou seja super, ultra, mega carinhoso, por mais que às vezes é da mulher mesmo. Daí entra a história de se conhecer, de conhecer seu corpo, de procurar ajuda e pá. Então, e primeiro que vocês nunca vão fazer o mesmo ritmo que um vibrador faz. E pode ser usado com ambos. Então, eu posso estar, assim, tendo relação na hora com meu marido e posso estar, assim, me estimulando com o vibrador. Ponto. Desde que ele esteja de acordo, que ele entenda que, né, tu não vai fazer isso com ele. Então, dá. Sempre dá, tá? Por exemplo, esse aqui é um vibrador de aplicativo. Você vai botar lá em você e ele pode ficar com o aplicativo. Tu acha que ele não vai gostar de se divertir um pouco, de ver que você... Como assim de aplicativo? Me explica. Ele vai ficar Eu mexendo... sou leiga com Exato. Eu aumentando, admito que diminuindo eu a sou bem velocidade, leiga com é essas isso? coisas. Exato. Ah. Por exemplo, vocês foram jantar, querem fazer uma coisa divertida. Ai, 50 tons de... É bem isso. Você vai enfiar um negócio em você. Adorei. Eu assisti um filme. E enfiar um negócio em você. Adorei. Tem um filme, Ah, a mulher, o Adorei, cara colocou... adorei esse, cara. Gostei. Um filme não, é uma série que tem no Netflix. tem várias. É de 4... São 4 amigos, né? E as suas respectivas mulheres, alguma coisa. E eles falam sobre coisa de swing. Tá. E tem um deles, de um desses casal, que a mulher ela é bem tarada. E ela comprou um vibrador pra utilizar com ele. E esse vibrador ficou dentro dela. Aí o meu filho chama ela, eu vi pouco, eu vi um pedaço só. O filho chamou ela, acordou, ela saiu rápido. E aquele negócio, o barulho fica vibrando igual como se o celular estivesse vibrando. Aí a criança fala pra mãe, acho que tem gente te ligando. É, filho. Não, mas ó, existem uns bem Imagina o silenciosos. Não, existem uns bem silenciosos, tá? Sim, sim. Tem uns bem barulhentos, é verdade. Mas Ai. eu tento procurar os mais silenciosos porque, por exemplo, eu tenho filho pequeno. Então, né, qualquer barulhinho Exato. já acabou com o negócio na hora. Exatamente. Existem uns bem barulhentos, mas esse aqui é aquele que você vai botar, né? Não precisa dizer onde. Sim. E daí vocês estão lá numa boa e ele vai estar com o aplicativo no celular. Então, ele decide a hora que ele liga, ele decide o movimento que ele faz, ele decide quando ele para. Ai, isso Eu... aí não ia dar certo pra alguém, não. Vai ser... É divertido porque eu tenho certeza que ele também vai gostar de ver as caras e bocas que a pessoa vai fazer. E eu acho que os homens ficam também... Eu acho que os homens também gostam de ver que a Eu mulher tá preciso de sentindo crime. prazer. Eu quero acreditar que os legal. homens gostam de ver que a mulher tá sentindo prazer. Então, nesse momento, por mais que ele não tá acontecendo nada com ele, mas ele que tá comandando ali.
Então, Muitas vezes eles gostam de assistir também. exato, e é uma O forma... toque da mulher, pra eles, às vezes, também é um tipo de Exato. orgasmo pra eles se Então, acariciarem é uma também. forma de tu trazer isso pro relacionamento, de, né, mostra pra ele. Claro, não vai deixar pra fazer isso lá na hora. Ai, Mostra tá pra ele o bom. aplicativo, diz como é que é. Comprei isso aqui pra gente brincar. ó. Exato, Uma e daí novidade, tu vamos não precisa tentar. Gente, não precisa sair disso aqui de casa não, tá? Deixa pra botar lá na hora. Não vai ficar... Depois dessa, eu vou comer até uma banana, gente. Sai com o amor pro restaurante, alguma coisa, ele liga lá no aplicativo, ela jantando. Não vai ficar 2 horas com isso aqui dentro, tá? É pra botar na hora que é pra brincar. De pernas pro ar, igual o filme de pernas pro ar, tem vários bem isso adereços, mesmo. alguma Então, coisa. todos eles dá. Né? Vai pra casa dele, ele vai puxar o... Não, né? Não dá pra fazer no restaurante, mas daí vai no banheiro, bota no banheiro, não sai de casa com o negócio. Você já usou esse? Esse é legal? Não, esse aqui ele é interessante da história do aplicativo. Esse aqui, principalmente, tu não precisa estar no mesmo ambiente que ele. Por exemplo, se ele foi viajar, Mas ele pega... Ele controla do aplicativo. ele controla o aplicativo. Vocês podem fazer uma chamada de vídeo, por exemplo. E ele lá de onde ele estiver e tu da onde tu estiver, entendeu? Exatamente. Entendeu? Vai ser aquele... Tendo pra ele... Através do vídeo, e ambos matam à vontade. Ele se acariciando lá, vendo ela, controlando pelo aplicativo, e ela se acariciando em casa. Então não tem por que eles terem ciúme, vai ser divertido pra ambos. E dá pra usar, por exemplo, tu diz que isso aqui é um vibrador? Tu não diz que isso aqui é um vibrador. Eu ia perguntar que batom era esse. vibrador? É um vibrador, gata. Ele imita um batom. É lindo, não é? É lindo. Ele é considerado como bullet. O bullet são vibradores simples. Simples por quê? Porque ele pode servir para tu estimular o corpo. Zonas erógenas que falamos. Porque cada um... Gente, assim, vou falar real. As pessoas sentem prazer nos lugares bem malucos. Bem malucos. Um fetiche de alguns que a gente até Então, fica... isso entra na história do autoconhecimento. Então, como é que tu vai saber qual é o lugar que teu marido, por exemplo, vai se estimular mais? É o meu mesmo. Esse aqui é barulhento. Então, ó, Eu sei que eu pensando que é o celular. Ó. O ovo voou aqui, vamos ter que cortar essa parte. Olha só, cara. ele vibra, ó. Olha, gente, tá dançando ali, chamando. ó. Então, esse aqui é um tipo de coisa que tu pode ter na bolsa, que teu filho não vai te confiar. Ninguém vai entender o que é. A não ser que já seja uma pessoa que conheça o mínimo de produtos, entende? Mas isso aqui tu pode usar no corpo, vai no pescoço, vai lá na virilha, vai no pé. Tem gente que ama carinho no pé. Vai, sei lá. No cangote, às vezes um cangotezinho, Esse atrás aqui da tu pode orelha. estimular o corpo de ambos. Então, é uma coisa que tu consegue passar despercebido. Fica na bolsa, ninguém percebe, é um batom. E tem o famoso microfone. Existem os microfonezões que são tamanhos maiores, mas esse eu trouxe esse porque ele é estilo bullet. Mas os microfones, eles são utilizados para fazer massagem. Massagem mesmo, gente. Massagem nas costas, na perna, sei lá. E daí, e trouxeram isso também pro erótico, porque daí é mais fácil de tu trazer pro relacionamento. Esse aqui, ele ainda parece um pendrive. Você carrega com o pendrivezinho. Olha só. E ele é um vibradorzinho. E da mesma forma, dá pra tu Mas estimular... é grosso, né? Oi? Tu acha... Bom, não sei. Nossa, amiga. Cada um com seus problemas. Amiga. Eu não entendi o que ele falou. Esse aqui, ó, vou explicar uma coisa pra vocês. Esses assim não... Não, calma. Esses assim não é pra introduzir, tá? Gente, Então, é isso que eu queria saber. Não. Ela tá achando que é bem... Esse... Não, eu pensei que era... Não é pra introduzir. Não, esses não são pra Mas, amiga, introduzir. mesmo que fosse pra introduzir. É, mesmo que se... Dá. Dá, porque ela é elástica, né? Dá. Sai a cabeça de uma criança dali, imagina. Dá. Mas esses são... Como eles são pequenininhos, pra manusear ele, pra introduzir, já é mais difícil. Por isso que a gente não recomenda. Principalmente se tu for sozinha. Mas ele é só pra massagem, então. Tu pode estimular o teu cli-cli ou no homem ali mesmo, no corpo do homem ali. Eles gostam também.
Então, assim não é aconselhável. então- Mas dá, tudo Por isso dá. que eu perguntei. Tudo dá, mas é que Estamos aqui sozinha... hoje para quebrar esse tabu. Então, tudo que tiver que perguntar, Eu tô perguntando. Dá, não, é pra isso que a gente tá aqui. Não, assim, mulher, vou trazer agora à tona. Homens, não se preocupem com o tamanho do negócio de vocês, tá? Por quê? Fisiologicamente falando, nossa pepequinha, nossa brutesca, a gente precisa, pra tocar o tal do ponto G, que todo mundo fala, ponto G. a gente precisa no máximo de tamanho 9 centímetros. 9 centímetros, Então, gente. Fica uma dica, você que tem os 9. Fique feliz. Exato. Se você tem os 9... Se você tem os 9, se você sabe usar os 9 direito, se você tem boca e se você tem mão e souber fazer tudo direitinho, você não Exatamente. precisa ter um troço gigante. Então, a gente precisa só de 9 centímetros. Real e oficial, o ponto lá, G, que fala que é aquela voltinha que puxa, tá ali nos 9 centímetros de brutisca. Independente do tamanho que você ache que é a sua brutisca, tá? Porque às vezes a gente tem aquela brincadeira de, não, a minha é pequenininha, não, a minha é grande, não tem nada a ver, internamente falando. É. 9 centímetros. Então, se o cara tem os 9 centímetros, e se ele sabe estimular, se ele sabe usar a mão, se ele sabe usar os dedos, meu Deus, ele é perfeito. Não precisa. Tamanho não importa. Inclusive, Tamanho não é documento, né? inclusive, os muito grandes é que machucam. Machuca. Exato. Exatamente. Porque, sim, a gente acaba, né? A gente tem fundo, né? Igual eu uso o coletor menstrual, inclusive, é uma coisa que eu vendo também. Eu amo usar coletor menstrual. Tô me adaptando nesse mundo agora. Pra mim é vida. E a maioria das mulheres que me perguntam, ai, Rita, não vai sumir lá, tá? Tem fundo. Nossa, a primeira vez que eu coloquei esse coletor, eu fiquei apavorada. Meu Deus, sumiu dentro de mim. Não some. É igual o AB. Eu fiquei apavorada, menina do Com céu. a diferença que ele é sustentável, ele não é Ó, e não, perigoso. e é prático. E 12 horas ele fica, né? É vida. Nossa, Existe o 12 coletor horas. menstrual, existe o disco menstrual. O coletor menstrual você não furunfa, o disco menstrual você consegue furunfar, inclusive. E é uma coisa... Mesmo menstruada. estando menstruada. E não suja. Comprovadamente, e posso dizer por experiência própria, porque fiz de propósito sem contar pro marido, para ver. E real, e dá para fazer. Se é uma mulher sozinha, não quer fazer sujeira, e vai usar o seu vibradorzinho, vai botar o seu disco menstrualzinho, não vai fazer sujeirinha nenhuma. Se colocar direitinho, não suja real oficial. Só que, claro, é uma questão de adaptação, de tempo, de conhecer o seu corpo, de já ter tocado a sua brutesca. Isso é uma coisa que eu sempre trago à tona com relação às dores e afins e nos workshops que a gente tenta fazer. Quantas das mulheres já botaram o espelhinho lá e viram? Quantas das mulheres sabem o que ali é normal e o que não é normal ali? O que faz parte, tá ali e o que não faz parte? Porque, às vezes, tu tá ali com uma situaçãozinha ali que talvez não esteja doendo de imediato. E daí, pode virar um negoção porque tu não tem o costume de olhar. Ou porque tu tem vergonha de pedir pro companheiro olhar. Quando eu fiquei grávida, eu tive... como é que fala? Herpes de... Esqueci o nome, mas era uma herpes sequencial. Que não tem nada a ver com sexualmente transmissível. Grávidas geralmente têm. E foi bem difícil, porque dói pra cacete. Dói mesmo. E como com uma barriga daquele tamanho, o que eu ia enxergar? Eu precisei pedir pro meu marido, eu precisei abrir. Dizer, pelo amor de Deus, olha aqui pra mim, o que tem de errado? Tira uma foto, bota um espelho aí, tira uma foto, preciso ver o que tá acontecendo. Até para poder mandar para a obstetra na época. Então, o mínimo de autoconhecimento do seu genital vai te ajudar em um monte de coisa. Não só a descobrir pequenas doenças, como futuras doenças que podem, né? Que uma coisinha pode, sei lá, de repente, aquela coisinha que pode não parecer nada que tu não dá bola, pode ser um câncer lá na frente. Então, quantas dessas mulheres se olham, se enxergam, sabe como é que real oficial é uma brutesca? Tem um monte. Gente, tem vídeos que viralizam que as pessoas não sabem sinalizar onde é que tá o cli-cli. Nossa. E pessoas adultas, sexualmente ativas. Então, tu imagina, se uma mulher que tem o próprio cli-cli não sabe identificar onde é que tá o cli-cli, o que ela conhece dela?
O que ela conhece da parte íntima dela, do corpo dela. Então, entra tudo com relação... Não adianta de nada eu vender isso aqui pra ti se tu não sabe nem onde é que tá o teu clique. Não adianta de nada eu vender isso aqui pra ti se tu não me contares que tu nunca conseguiu, por exemplo, ter prazer. Tu não vai ter prazer com isso aqui. Não vai. Tu vai achar estranho, tu também vai sentir dor, vai ser igual como se fosse uma pessoa. Então, existe toda uma preocupação, pelo menos da minha parte, de entender um pouco do que tu sabe, o que tu já viveu, o que tu não viveu, o que tu conhece, o que tu não conhece. Como eu falei pra vocês da história, antes da gente começar aqui com as câmeras, da história do egg. Isso aqui é um egg, pra quem não sabe. Mais conhecido como ovinho. É um egg. Esse aqui serve para estimular o homem, mas também dá para estimular a mulher. Posso mostrar ou não, depois a gente vê se isso é viável ou não. Mas a pessoa veio me dizendo, eu queria muito trazer uma coisa para o meu marido, eu li sobre. Ela mesma me pediu isso. E quando ela levou para casa, o marido ficou super brabo, super, ultra, mega brabo. Ficou com ciúme, queria saber com quem que ela tinha comprado, por que ela estava trazendo isso, se ele não estava satisfazendo ela. Então, hoje em dia, valeu de ensinamento para mim. Por mais que ela tenha dito que ele aceitaria, eu já faço sempre uma investigação melhor. Porque não me adianta só, eu quero vender, mas eu quero que tu recompre uma outra coisa. Se eu te vender isso aqui e a tua experiência não for boa, tu não vai comprar outra coisa. Né? E às vezes a culpa nem é tua, tipo, ela fez na maior das intenções, a coitada queria realmente trazer algo diferente pro relacionamento. Exato. Só que não foi bem visto. Então eu sempre penso e repenso, isso é um anel vibratório. É alguma coisa desse que eu tinha visto, esse é um deles que eu vi. Isso é um anel vibratório, você vai colocar... Mas esse aqui ele utiliza junto com a mulher? Sim, você vai encaixar no homem, pensa que isso aqui é o homem. Tá. Você vai botar aqui no homem. E essa outra partezinha que tá ali em cima é o que vai pegar vai no estimular no teu clique. Isso. Clique. Deixa eu ver. Esse aqui, amiga. Esse é um anel vibratório. Dá pra ver voz do cérebro. Depois a gente passa. Rápido. Mas até eu não sei se eu trouxe, mas talvez trouxe. Eu tenho ali, posso te mostrar um ao vivo a cores. Entendi. Isso é uma coisa que é barato de se comprar. É mais fácil de ser aceito. Porque vai colocar nele, mas ele vai enxergar... vai precisar mostrar para ele de imediato, né? Mas ele vai enxergar que não vai acontecer nada com ele, não vai introduzir nada nele. E ajuda a te estimular também. Porque, agora vamos voltar para a mulher. O nosso clique, ele real, oficial, só está no nosso corpo para nos dar prazer. Ele não tem nenhuma outra função, tá? Nenhuma mesmo. São anos de estudos para comprovar que agora eles têm 10 mil terminações nervosas. Então, ele só está ali para dar prazer para a mulher. E o coitado é esquecido, principalmente pelos maridos. Então, eu costumo... meu marido vai me matar. Espero que ele não veja isso. Ou se ele vê, também viu. Mas às vezes, eu entendo que é rotina, é dia a dia. Às vezes eu preciso reapresentar pro meu marido. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu gosto disso aqui. Porque realmente a gente cai na rotina e às vezes tu também quer, mas a gente também, sabe? A gente quer, a gente tá cansado. Eu fico pensando, meu Deus, meu filho dormiu, eu quero tomar banho, eu quero comer, eu não sei o que eu faço primeiro. E daí nem tu se toca disso, quando tu vê já estão ali e nem tá tão bom, mas era uma coisa... acabou. Então, o clique tá ali só para dar prazer pra mulher. Então, por que não conversar com ele um pouquinho antes, né? Conversa um pouquinho com ele antes, vai fazer bem pra mulher, vai ajudar no todo do relacionamento, da relação. E homens, parem de ser egoístas, tá? A gente funciona diferente. Infelizmente ou felizmente. Então, lembrem da gente, lembrem do Clicli ou de qualquer outra parte do corpo que a tua mulher goste. Aproveitando, falando do Clicli, isso que tu trouxe aqui da Brutesca pra gente, mostra pra quem não sabe o que tu tá falando do Clicli. O Clicli é o botão mágico, tá? Bom, talvez... Se vocês já visualizaram... É fácil.
Mostra Eu o juro ponto. que é fácil. O problema é que muitos homens confundem o cli-cli, é o botão. Geralmente, quando a mulher tá assim, num nível de lubrificação maior, ele até aparece assim, ele fica assim, quase na tua cara. Ele fica mais... Ele fica ali dizendo, oi, tô aqui, oi, tô aqui. Então, esse aqui é o cli-cli. Mas tem muito homem que tá ali na parte onde faz xixi, que é o buraquinho de baixo. Então, é um pouquinho mais acima. Então, quem sabe é legal vocês abrirem, pede pra esposa, companheira, namorada, sei lá. Ou até a pessoa mesmo, a própria mulher se conhecer, É. pegar um espelhinho, vai ali pra ver teu cli-cli. Abre e diz assim, oi, prazer, cli-cli. Que legal, como você é bonito. Você é o cli-cli, ai, que Eu é nunca importante. te utilizei, então vamos utilizar o teu cli-cli. Tem um vídeo, inclusive, que depois eu até posso mandar pra vocês, que é um vídeo de um desenho, tá? Mas é um desenho que fala sobre sexualidade, que é uma menina na adolescência com uma diaba que traz à tona pra ela assim, oi, você já pegou o espelhinho? E daí a diaba mostra pra ela o espelhinho e daí é bem divertido, porque é um adolescente, é em formato de desenho mesmo, sabe? É um adolescente e daí a Brutesca fala com ela, oi, minha filha, quanto tempo? Você nunca quis conversar comigo? É bem idiota, mas bem legal. Porque ele é educativo e de forma divertida, tu consegue entender que, olha, que importante você olhar para sua Brutesca, entende? E daí a diabinha tá ali, conversa com ela, ela é bem legal, ela pode ser sua amiga, ela vai te ajudar com um monte de coisa. Sim. E daí rola uma conversa, é bem legal, porque daí aparece o espelhinho falando que é a Brutesquinha e a bonequinha ali dizendo, então, mas até que você é legal mesmo, né? A gente pode ser amiga. É bem interessante. Depois eu até mando pra vocês verem, manda. é bem legal. É bem legal. Eu tenho, inclusive, lá no Instagram, salvo, porque ele é lúdico. E daí tu pode trazer isso pra uma pré-adolescente, uma menina que já tá crescendo, é lúdico. E é divertido. E fala a língua delas, né? Exato. E em formato de desenho. É. Porque hoje em dia, pra gente trazer isso pra uma pré-adolescente, pra uma criança, é importante tu mostrar o real, mas é difícil também, né? A gente falar do real com o não real, a gente não sabe como falar, como não falar, como chegar, como não chegar. É complicado. Tem as dúvidas Eu tenho- sempre eu das tenho as adolescentes, né, que querem... Estão no momento, já namoram há um tempo. A gente sabe que hoje a adolescência... O namoro tá vindo muito mais cedo. Então, tem lá as suas dúvidas, às vezes... menstruações descem mais cedo. Às vezes, até muitas mães não conseguem conversar com as suas filhas de explicar o que é o certo, às vezes o que é errado, porque ainda fica um pouco travada, que tá tudo evoluindo muito rápido. Porque nem ela, às vezes, sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente. Infelizmente. Então, que nem tu falou, às vezes esse videozinho, alguma coisa, não é nem por putaria ou alguma Não, coisa. não, ele é Não, bem é É legal. educativo, é para se é. entender, porque às vezes muitas meninas vão sem saber, sabe? Sua primeira vez, às vezes... Pra mim, foi especial a minha primeira vez. Na minha também. Então, eu acho que a gente sempre tem aquela... Ai, tomara que minha primeira vez seja sempre com a pessoa que vai ficar o resto da minha vida. Que Não. Vamos, Inclusive, vamos supor, né? mamãe disse isso pra mim. Quando ela entendeu que eu ia furunfar a primeira vez, ela disse assim, minha filha, a mãe já te deu todos os poréns. Ela falou da camisinha, ela me deu um guascaço, assim. E daí, no final, ela falou assim, mas o principal que a mãe vai te dizer agora, tá? Eu nunca me esqueci disso. Se você furunfar... Ela não usava essas palavras, claro, né? Mas não é... Se você furunfar com ele, pode ser que amanhã ele nem olhe na sua cara, ok? Aquilo me bateu assim no estômago. Mas eu já fui assim, também tá. Eu quero, né? Se ele não olhar na minha cara da mãe, é azar dele. Foi o que eu pensei na hora. Mas aí entra naquilo, porque a mulher romantiza tudo. E meninas, talvez agora nem tanto, porque tá tudo muito avançado, né? Pelo menos na minha época eu romantizava, não sei agora. Mas, de maneira geral, vamos acreditar que né, a gente ainda tem um pouco de inocência no todo. Então é importante ter um mínimo de conversa, de falar sobre ir no médico. A minha mãe trouxe isso tudo à tona. Exatamente. De minha filha, a gente precisa ir no médico, a gente precisa ir no ginecologista. E foi o que aconteceu. Antes eu já tinha ido, mas fazia tempo. E logo depois a gente foi no ginecologista. Ela me levou, a gente fez exames, tudo bonitinho. Como minha mãe ano já figurino. Na minha mãe foi o contrário. E eu tenho 2 meninas, 3 anos, já penso no amanhã já.
É Ela difícil. chegar nessa adolescência, vai ser difícil. Mas o que eu sempre digo e o que eu tento sempre, eu acho que nada melhor do que naturalidade. Tem que mostrar que é natural, que é normal, que somos diferentes, né? Entre aspas, mas que papai tem pipi, que mamãe tem pepeca, e entender que é natural. Tem que parecer natural. Até para que ela entenda o que ela pode aceitar ou não. De toque, porque, né, vai pra escolinha, vai fazer xixi, as pessoas ajudam. A gente nunca sabe quem é que tá com os nossos filhos exatamente o tempo todo e a todo momento. Até porque quando se trata de abuso, sempre é alguém que tá do lado. Sempre, sempre. Que é o que dá mais apavoro na gente. Então, é tratar com naturalidade e conversar sempre que for possível. Eu, graças a Deus, minha mãe, com relação a isso, minha mãe sempre foi doidinha. Eu costumo dizer que eu deveria ser a mãe e ela a filha. Mas ela sempre foi muito aberta com relação a esse tipo de conversa. Então, ela sempre trouxe isso com muita naturalidade para mim. E talvez eu trouxe isso e tô nisso porque foi de cedo. Você é filha única? Do primeiro casamento, sim. Eu tenho uma irmã por parte de eu pai. Quando a minha iniciação na sexualidade, no beijo na boca, nunca foi proibido. Eu nunca precisei mentir, eu nunca precisei fugir, eu nunca precisei me esconder. Dessa parte também, desde cedo. Quando a gente começa na adolescência na escolinha, a primeira bitoquinha no menino, essas coisas Sim. assim. Minha mãe também sempre soube. Meu pai sempre, eu tive mais medo dele, assim. Meu pai acabava escondendo um pouco dele, mas minha mãe era minha... Meu pai chegou a trazer as festinhas americanas para dentro da casa dele. Eu dava as bitocas na garagem de casa. Quando eu resolvi que eu ia ficar com algum menino, minha mãe, meu pai nem tanto, porque não era tão presente, mas igual era uma pessoa mais aberta. Minha mãe dizia assim, não, minha filha, não precisa ficar escondida atrás das casas. Quer ficar aqui na frente da casa da mãe? Fica. Não tem problema, eu prefiro. Então, é mais fácil quando a gente age com mais naturalidade. É que tudo que a gente acaba proibindo acaba levando para outros lados e sendo pior, né? Então, E daí, pensa o quanto isso não pode influenciar numa mulher lá no futuro. Se ela teve que fazer tudo escondido, se ela nunca conversou com ninguém sobre sexo, se tudo que ela tem de padrão foi o que ela vivenciou com algum homem, que pode ter sido um baita de um escroto. exatamente. E daí, tipo, ela não sabe o que é prazer, ela não conhece o corpo dela, ela não sabe o que pode ser, o que não pode. Então, e por incrível que pareça, existem muitas mulheres assim. Eu não achava que era tanto. Tem um bocado de mulher assim, tá? E mulheres casadas, vividas, com filhos pequenos, vivendo um relacionamento que parece maravilhoso. E não é. Não. E às vezes não é nem a pessoa atual, tá? Já é um segundo casamento, uma segunda vivência, mas que ela tá trazendo todos os traumas dela, que daí entra tudo, porque daí se tu teve um cara que não te tratou tão bem, tu não sabe se aquilo é bom ou não, tu já vem com a tua autoestima baixa, e daí o que o outro te oferecer, tu aceita. Eu vou falar um caso de uma pessoa que me trouxe, dela me chamou e disse assim, Rita, preciso te falar uma coisa. Eu digo, fala. Depois que eu comecei a te escutar, eu comecei a conversar com meu marido. Falei, que bom. Daí ela disse, daí ela foi direta. Sofri abuso sexual num antigo relacionamento e até hoje meu marido não sabe. E eu só faço pra agradá-lo. Eu conheço pessoas assim também. Tipo, oi? Tu entende? Como assim, cara? Eu não consigo me imaginar nessa situação, porque... E eu perguntei pra ela assim, tu ama teu marido? Como que ele é contigo? Aí eu fiz um baita de um questionamento. Não, meu marido, esse é maravilhoso. Ele faz de tudo pra me agradar, ele tenta me estimular, mas eu não consigo sentir nada. Por mais que ele tente. Mas por quê? Porque ela tá trazendo coisa do passado. E o cara nem imagina. E o cara achando que tá arrombando. Porque eu vou falar outra coisa. Desculpem, homens. A gente engana muito bem, tá? Quando a gente quer, a gente vai mostrar pra vocês que tá sendo maravilhoso. Às vezes tá uma... Então, tu imagina. E daí ela disse que trouxe isso à tona pra ele. E daí eu falei pra ela assim, como que ele recebeu isso? Ele de imediato impactou, ela disse que ele meio que travou, assim, não sabia o que dizer. Depois ele acolheu ela, do tipo, pelo amor de Deus, por que tu não me falou isso antes? E juntos foram procurar terapia.
porque ela precisa... Ele... E ainda bem que ela arrumou um outro companheiro bom, né? Mas, tipo, ele entendeu que... Não, ela também precisa querer e gostar. Eu não quero fazer... Tipo, ela tava... entre aspas, ela tava sofrendo um abuso, assim... consentido, vamos dizer assim. Porque ela não sentia nada e fazia para agradá-lo. E foram procurar terapia. E devagar foram descobrindo novas formas... De se conhecer e de se tocar. E ela conseguindo apagar aquele trauma do passado e saber que tem coisas boas na vida de relação Porque a dois. às vezes era um toque só que travava, entendeu? Às vezes era o jeito que ele puxava o cabelo, às vezes podia ser o jeito que ele tocava na perna dela. Eu não sei. Eu não sei o que ela passou, mas isso precisa ser tratado. E se isso é tratado e é conseguido identificar numa sessão de terapia, daí entra médicos e afins e psiquiatra, que seja, ou terapia holística, daí é o que a pessoa escolher. O homem tem como saber. Ele vai se policiar, ele não vai querer que ela ative o gatilho ruim. Ele quer que ela ative um gatilho bom. Então, se eles descobrem que é o jeito que ele puxa o cabelo, talvez ele não puxe mais o cabelo. Existem outras formas de dar prazer para uma mulher. E se não existe conversa no relacionamento, pensa por quantos anos essa mulher, talvez, quantos homens passaram na vida dessa mulher. Sei lá, eu que não adentrei nisso, tipo, eu pergunto, mas sem muito adentrar, porque eu preciso que a pessoa esteja aberta para falar comigo. E quantos relacionamentos será que ela teve antes desse homem, ou sei lá? Ou por mais que não teve, por quantos anos ela viveu dessa forma? Então, você não fique fora dessa. Você que gostou do assunto, você que quis interagir, ficou com vergonha, mas eu sei que tá fuçando o seu celular aí pra ver depois. Então, vai lá, quarta-feira, às 8 horas, aqui no YouTube, pra você ver a segunda parte dessa entrevista maravilhosa. Né, amiga? É isso aí. Então, encerramos hoje aqui a primeira parte, a segunda quarta-feira, às 8 horas, lá no canal do YouTube. Não esqueçam de ativar as notificações aqui do Instagram e o sininho lá no YouTube para você não perder essa segunda parte desse papo tabu. Isso aí. Esse papo tabu. Então, um beijo no coração de vocês. Nos despedimos aqui por hoje. E quarta, a gente está de volta. Gente, A gente tá cheirosa. a gente tá cheirosa porque a hora que iniciou aqui o negócio, a gente não cheirou muito na hora da gravação, mas agora a gente tá sentindo um cheiro tão bom que tá supimpa o negócio aqui. Então, beijo no coração de vocês. Os dados, as informações da Rita vai estar aqui embaixo desse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, só chamar ela que ela terá o prazer de atender vocês, desculpa. Fechou, amiga? Fechou, amor. É isso. Beijo, A risada da pessoa de quem bebeu uns drinks mais cedo tá aí, ó. Até a próxima. Beijo!